Leitura diária, Deuteronômio, capítulo 30. Portanto, quando se cumprirem em ti, ó Israel, todas estas palavras, as bênçãos e maldições que coloquei diante de ti, e elas te atingirem, onde quer que o Senhor teu Deus te disperse entre as nações, e quando te converteres a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com toda a disposição de coração e vontade da alma, então o Eterno teu Deus mudará a tua sorte para melhor e se compadecerá de ti. E Yahvé teu Deus te fará retornar do exílio e te restaurará, terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Ainda que tivesse sido expulso para as terras mais longínquas, debaixo do céu, de lá o Senhor, o teu Deus, te traria de volta, para te reunir em nação. Ele te repartirá para a terra dos teus antepassados, e dela tomarás posse definitiva. Ele fará com que sejas mais feliz, próspero, e te multiplicará em número mais ainda que os teus pais na antiguidade. E Yahvé teu Deus desimpedirá a tua alma como se circuncidasse o teu coração, e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus, com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivas plenamente. E Yahvé teu Deus fará recair todas essas maldições sobre os teus adversários, sobre os que te odeiam e perseguiram. Quanto a ti, voltarás à sabedoria, ao bom senso de obedecer à voz do Senhor, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus tornar-te-á próspero em todo o trabalho da tua mão. Os filhos do teu ventre, as muitas crias dos teus rebanhos, e as abundantes colheitas da tua terra, o Senhor voltará a se alegrar em ti, ó Israel. Da mesma maneira como se comprazia com a fidelidade dos teus pais na antiguidade. Se obedeceres à voz de Yahvé teu Deus, vivenciando sinceramente todos os seus mandamentos e decretos escritos neste livro da Torá, lei, caso te convertes dos teus maus caminhos e voltes para o Senhor, o teu Deus, com todo o amor do teu coração e vontade da tua alma. Porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado, nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance. Ele não está nas regiões celestes para que possas questionar. Quem subiria por nós até o céu para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocá-lo em prática? Também não está além do mar, de modo que fiques alegando quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocá-lo em prática. Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecê-la e vivenciá-la em teu dia a dia. Eis que hoje eu estou colocando diante de ti a fidelidade, a vida e a fidelidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescereis em número, e o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixar de seduzir, e te prostrar em um culto diante de outros deuses e os servires,
Eu vos declaro neste momento solene: é certo que sereis destruídos e perecereis. Não prolongareis os vossos dias sobre a face da terra, em que ao atravessar o Jordão está adentrando para dela tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas plenamente, vós e vossa descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele, porquanto disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Assim podereis habitar sobre este solo que Yahvé jura dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 31. Moisés proclamou estas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos de idade e já não me sinto capaz de liderá-los. Além disto, o Senhor me preveniu: não atravessarás o Jordão. Portanto, quem vai atravessar à tua frente é a própria pessoa de Yahvé, teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações pagãs à tua frente e conquistará a terra. Josué também atravessará a tua frente, comandando-vos conforme o Senhor já vos comunicou. E Yahvé tratará destas nações adversárias do mesmo modo como tratou Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais reduziu às ruínas e arrasou a terra deles. O Senhor as entregou a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Sede fortes e corajosos, não tenhas medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé teu Deus é Deus que vai contigo. O Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Em seguida Moisés convocou Josué e ordenou-lhe: Sê forte e destemido, pois tu adentrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurou aos teus antepassados, que vos daria, e tu os farás herdá-la de fato. O próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Moisés escreveu então esta Torá, a lei, e deu-a aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os líderes do povo de Israel. E Moisés orientou-lhes no fim de cada 7 anos, precisamente no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier e apresentar-se diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele mesmo tiver separado, tu proclamarás esta Torá, lei, aos ouvidos de todo Israel. Reúne, pois, o povo, todos os homens, as mulheres e as crianças, e o estrangeiro que está vivendo em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a amar com reverência ao Senhor vosso Deus, e cuide de colocar em prática todas as palavras desta Torá, lei. E seus filhos, que ainda não conhecem a história nem o temor do Senhor, ouvirão e aprenderão a amar com reverência a Yahvé vosso Deus, durante todos os dias em que viverdes sobre a face da terra, da qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Então o Senhor falou a Moisés: Eis que o dia da tua morte se aproxima. Convoca Josué e apresentai-vos na tenda do encontro, a fim de que eu lhe transmita as minhas ordens. Moisés e Josué dirigiram-se à tenda do encontro. E Yahvé apareceu à tenda em meio à coluna de nuvem, e a coluna de nuvem pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Eis que vais descansar na companhia dos teus antepassados. E este povo se levantará para se prostituir, deixando-se iludir e seguindo aos deuses pagãos da terra estrangeira que está para entrar. E deste modo Israel vai me desprezar, rompendo a aliança que com ele estabeleci. Naquele dia a minha ira se inflamará terrivelmente contra todo este povo, e eu abandonarei, ocultando-lhe a minha face,
Então Israel será devorado, e muitos males e adversidades o atingirão. E naquele dia Israel se questionará: se tantos males e desgraças estão me atingindo, será porque meu Deus não está mais comigo? Sim, naquele dia eu lhes esconderei completamente o meu rosto, por causa de todo o mal que Israel houver cometido, dedicando seu louvor para outros deuses. E agora escrevei este cântico para vós. Ensinai aos filhos de Israel, colocam em sua boca, para que ele seja um testemunho a meu favor, aos filhos de Israel. Quando eu tiver feito adentrar na terra, onde mana leite e mel, terra que prometi sob juramento aos teus pais, na antiguidade, e quando tiveres comido com fartura e houveres prosperado, engordará e se deixará seduzir por outros deuses e o servirá, abandonando-me e rompendo a minha aliança. Portanto, quando muitos males e desgraças o tiverem atingido, esta canção deporá contra ele próprio, como um testemunho, porquanto não será esquecido nos lábios da sua descendência. Eu conheço com toda clareza o pensamento deste povo. Mesmo antes de conduzi-los para a terra que jurei dar a eles, eu sei muito bem o que estão planejando em seus corações fazer lá. E naquele mesmo dia Moisés escreveu esta canção e a ensinou a todo o povo de Israel. Então Yahvé deu esta ordem a Josué, filho de Nun: ser forte e destemido, pois tu farás adentrar os filhos de Israel à terra que eu lhes havia prometido. Quanto à minha pessoa, eu estarei contigo. Logo depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta Torá, lei, do início ao fim, transmitiu esta ordem aos levitas que transportaram a arca da aliança de Yahvé: tomai este livro da Torá da lei e colocai ao lado da arca da aliança de Yahvé vosso Deus, onde deverá permanecer como testemunho contra ti. Porquanto eu conheço o teu espírito rebelde e a tua dura cerviz. Se hoje, enquanto ainda estou vivo, e em tua presença sois teimosos e rebeldes contra o Senhor, quanto mais após a minha morte. Agora, pois, reuni junto a mim todos os anciãos líderes de vossas tribos, e os vossos escribas e oficiais, para que eu fale estas palavras aos seus ouvidos, e tome o céu e a terra como testemunho contra eles. Pois eu sei que após a minha morte ireis vos corromper completamente, desviando-vos do caminho que vos ordenei. Então a desgraça vos sobrevirá no futuro, por teres vos entregado à prática do que é mal aos olhos do Senhor, irando terrivelmente por meio das obras das vossas próprias mãos. A seguir Moisés recitou em alta voz as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a congregação israelita. Salmo 94. Ó eterno Senhor, dá vindicação, Deus vingador manifesta. Levanta-te, juiz da terra, paga aos soberbos o que merecem. Até quando, ó eterno, até quando os ímpios triunfarão? Profere palavras de afronta, todos esses malfeitores cheios de arrogância e empatia. Esmagam teu povo, Senhor, e oprimem tua herança. Matam a viúva e o migrante e trucidam os órfãos que comentam. Deus nada vê, não se atém aos detalhes da terra, o Deus de Jacó. Atendei vós, os mais netos do povo, insensatos, quando compreendereis? É possível que quem criou o ouvido não possa ouvir? Será que quem formou os olhos nada vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem a devida retribuição coletiva? Não tem conhecimento aquele que concede ao ser humano saber? O Senhor conhece muito bem todos os pensamentos humanos e sabe o quanto são fúteis. Bem-aventurada a pessoa que disciplinas, ó Eterno,
aquele a quem ensinas a tua lei. Calmamente atravessará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma força se abrirá. O Senhor jamais desamparará seu povo, nunca abandonará sua herança. Voltará a haver justiça nos veredictos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem permanecerá ao meu lado combatendo os malfeitores? Não fosse o socorro do Senhor, eu já estaria habitando na região do silêncio. Quando declarei, os meus pés vacilaram. Teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Será um governo corrupto, capaz de fazer aliança contigo, um trono que pratica injustiça em nome da lei. Eles, contudo, tramam contra a vida do justo e condenam os inocentes à morte. Entretanto, o Senhor é meu baluarte e meu Deus, a torre inexpugnável em que me refugio. O Eterno fará recair sobre os ímpios a própria iniquidade deles, e serão consumidos por seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Atos dos Apóstolos. Capítulo 18. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, justamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los, e percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tênis. Assim, todos os sábados ele argumentava na sinagoga e convencia tanto aos judeus quanto a gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício o justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo de continuar pregando e não te cales, pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal, protestando: este persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Gálio os admoestou: se em realidade houvesse, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente com razão eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras, de nome de sua própria lei, ora, resolvei isso vós mesmos, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. E ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Gálio não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia por causa de um voto que havia feito.
Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Prisca e Aquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Estes rogaram que permanecesse por mais algum tempo. Todavia ele não aqueceu. Mas ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grandes experiências nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, assim que estivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles, e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Então, desejando ele viajar para a Acaia, os irmãos animaram e escreveram aos discípulos, solicitando que o recebesse. Quando chegou ele, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Portanto, refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus.